Boa noite a todos novamente. Eu gostaria que o Renato colocasse aquela imagem, fazendo favor. Essa imagem aqui é do parquinho lá da Praça de Volta Grande. Este ano, eu e o vereador Nilson adotamos a praça e um dos primeiros objetivos que nós tínhamos era revitalizar, reformar o parquinho lá da praça. Então, essa semana, ele foi instalado novamente e já está prontinho lá para as crianças poderem desfrutar e brincar novamente no parque lá da praça. Quero deixar claro que o custeio não saiu do poder público, que como eu e o Nilson adotamos a praça, os custos da reforma do parque e da praça em si, que nós queremos dar uma reformada nas mesas e bancos e jardim, será todo custeado por mim e pelo vereador Nilson. Gostaria também, obrigada, Renato, gostaria também de falar sobre a reunião que tivemos com o sindicato na semana passada. Eu usei a palavra no momento mais como um desabafo. Peço desculpas se ofendi alguém, mas realmente era mais um desabafo de professora do que propriamente vereadora. Então, eu acredito que é dessa forma que nós podemos agir com os representantes da classe, conversando, discutindo e buscando. Eu acredito que esse é o caminho mais correto. Foi uma reunião muito proveitosa, onde o economista ali do sindicato explicou para as pessoas que estavam aqui presentes e para as pessoas que estavam assistindo sobre o Fundeb. Então, foram tiradas as dúvidas, foi trocado ideias, e eu acredito que o caminho é esse. Através de discussões, através de opiniões, nós podemos aí chegar a algum termo favorável a ambas as partes. Também gostaria de falar um pouquinho sobre as eleições de ontem. Só gostaria de pontuar algumas coisas que é muito importante, e eu acredito que, como cidadã, como mãe e como professora, é muito importante nós ensinarmos os nossos filhos, os nossos alunos, que nós vivemos num país democrata. E que as eleições aconteceram de forma democrata, através da democracia, que tanto nós lutamos pela democracia, e é necessário, sim, que nós tenhamos respeito. Respeito às escolhas que a maioria da população brasileira fez. Hoje, comentando com alguns alunos, e gostaria de comentar com vocês também, eu gostaria de ir mais para o lado humano, assim como a professora Rose foi. O que está faltando no ser humano hoje é o respeito. Hoje, os filhos não respeitam mais os pais. Por isso que a família está em decadência. Hoje, os alunos não respeitam mais diretor e professor. Por isso que a educação precisa urgentemente passar por uma grande reforma. Na minha época, eu nem cogitava responder à minha professora, ou, pior ainda, ser chamada na secretaria. Eu acredito que eu seria capaz de chorar, e chegava em casa ainda, e levava umas palmadas do pai e da mãe. Hoje, as pessoas, nós vemos pelas mídias sociais, eu não me manifesto em momento algum em mídia social, porque eu vejo que é um mundo sem lei, onde as pessoas falam o que querem, não têm respeito por ninguém, não respeitam o prefeito. Eu sempre falo, na nossa casa, a autoridade maior é pai e mãe. Na escola, a autoridade maior, diretor e professor.
No nosso município, a autoridade maior é o prefeito. No nosso estado, é o governador. E no nosso Brasil, é o presidente. Eu acredito que é necessário as pessoas olharem para dentro de si e começarem a refletir essa palavrinha que os nossos antepassados nos ensinaram, que é o respeito. Até que se prove ao contrário, se teve algum erro ou não nesta eleição, até que se prove ao contrário, é necessário sim respeitar quem a maioria da população escolheu. Em relação aos movimentos que estão ocorrendo em vários estados do Brasil, não só em Santa Catarina, quero dizer que sou contrária, porque eu, como cidadã, eu tenho o direito de ir e vir, e ninguém pode me impedir disso. Ninguém. Enquanto não houver um ato legal, porque o nosso colega acabou de falar, é preciso esperar um ato oficial para depois se movimentar. Agora vejam só, amanhã os ônibus do nosso interior não virão para a escola. Os nossos alunos não terão aula. Onde está o direito do aluno de ter aula, de ir para a escola? Hoje eu tive que desviar caminho para estar aqui na Câmara. As professoras que vieram da Volta Grande, uma inclusive grávida, outra com 2 filhas pequenas, tiveram que desviar caminho e a que estava grávida foi proibida de passar ali no trevo do Lençol. Onde está o meu direito, que está lá na Constituição, o meu direito de ir e vir? Onde estão as autoridades? Onde estão as autoridades para acabar com esse manifesto que não tem nada de oficial? Nada. Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu, como representante do povo, assim como os meus colegas, o nome já diz tudo. Nós somos representantes do povo. Então eu não sei o porquê nós temermos tanto um representante. Ele irá representar os anseios do povo. E se isso não acontecer, existem meios legais dele ser tirado de lá. Nós já passamos no Brasil por um processo de impeachment. É ou não é? 2, inclusive. Obrigada. 2. Então é isso que eu gostaria que as pessoas refletissem. E tem que existir ideias contrárias. Senão, como que nós vamos discutir? Como que nós vamos nos posicionar? É com as ideias contrárias que se constrói muita coisa? Um tem uma ideia aqui, o outro ali, juntam-se e se constrói? Infelizmente, eu acredito que as pessoas estão tomando um rumo muito difícil, um rumo muito ruim, um caminho incerto, que talvez nós não tenhamos como voltar. Eu, como mãe, temo pelos meus filhos. E acredito que todos vocês aqui temem também. Uma guerra civil, onde nós já vimos ontem que realmente ficou meio a meio, porque 1% a nível nacional é uma porcentagem muito pequena.
Então o Brasil se dividiu. São dois extremos. Gente, isso não é política. Isso não é. Estamos vivendo dois extremos. E não é assim. Não é dessa forma que nós podemos construir, não é dessa forma que nós podemos mudar a nossa realidade. Temos opiniões diferentes? Temos. Mas é preciso respeitar. Nós precisamos respeitar as pessoas, respeitar o nosso pai, a nossa mãe, respeitar a nossa escola, respeitar os nossos representantes. Vocês precisam de ver, às vezes eu dou uma passada nas redes sociais e vejo lá. O que esses vereadores estão fazendo? Não fazem nada. Só estão lá ganhando salário no final do mês. Gente, nós trabalhamos muito, muito. Vocês não fazem ideia do quanto a gente trabalha. E isso eu falo de nós todos aqui, dos 9. O quanto a gente trabalha, o quanto a gente se doa. E não estou reclamando, porque eu acredito que todos nós estamos aqui, neste mundo, estou falando de humanidade, para um servir o outro. Essa é que é a grande verdade. Estamos aqui para servir o próximo. Amar o próximo. Foi o maior ensinamento que o maior homem que já apareceu nesse mundo nos ensinou. O amor ao próximo. O servir. E enquanto o ser humano não ver isso como uma verdade dentro do seu coração, a tendência é o declínio. Meu muito obrigado. E uma boa noite a todos.